Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, telespectadores, radiovintes, os companheiros trabalhadores e trabalhadoras, concursados à espera da sua oportunidade de trabalho aqui presentes. Eu me inscrevi para falar um pouco sobre um problema. Recebi um telefonema de vereadores do Crato, de Juazeiro, preocupados com o fechamento do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, lá no município do Crato, que atende toda a região do Cariri. E esse tema nos remete a um debate sobre a reforma psiquiátrica brasileira, e eu, antes de entrar nele... No final do pronunciamento de Vossa Excelência, pois não, meu amigo, deputado doutor Santana, no final. Um prazer, doutora Silvana. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria, primeiro, de fazer uma saudação a todos os professores e professoras. Tenho o maior carinho e respeito por essa categoria. Acredito que tem uma frase daquela música, O Caderno de Vinícius Moraes, que descreve sobre o caderno, mas que se enquadra muito bem na questão do professor, quando diz que é ele que vai seguir os nossos passos, dos primeiros rabiscos até o beabá, até a universidade, durante toda a nossa vida. E a presença do professor na formação, na construção de uma nova sociedade, ela é fundamental. Daí porque eles devem sempre ser muito mais bem vistos do que o que é atualmente, valorizados, reconhecidos, assegurado-lhes a garantia de um salário que lhes permita ter um tempo suficiente para fazer o planejamento das suas atividades letivas e que também faça com que os professores eles possam ter mais tranquilidade para executar suas tarefas. Então, o meu abraço e dizer que esse também é um momento de reflexão e de organização das lutas futuras. Aos trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, quero dizer que ontem nós tivemos a oportunidade de sentar com o secretário de Planejamento, o Hugo Figueiredo. E durante a reunião com o Hugo Figueiredo, nós cobramos uma clareza, uma resposta sobre a inclusão, o chamado dos concursados já para agora, para o ano 2016. E vários deputados que estavam presentes fizeram referência a isso e ele nos garantiu, nos colocou e nos mostrou lá que está assegurado o cumprimento do que foi feito dos concursos, inclusive no orçamento do próximo ano, e se não me falha a memória, me passaram a informação de que alguns dos policiais civis já estavam sendo chamados para uma reunião hoje na Delegacia Central com o objetivo de definir datas. Então, alguém está balançando a cabeça aí, confirmando, então seria hoje, inclusive, hoje pela manhã, se não me falha a memória, mas que na questão de chamar os concursados também está assegurado os recursos para isso. E mais, quero tranquilizar os servidores públicos que houve uma certa confusão de que o secretário de Finanças teria dito que estavam assegurados os recursos para pagar os salários, 13º esse ano, e que no próximo ano haveria dúvidas sobre isso. Isso não existe, isso não é verdade. Os recursos para o salário dos servidores públicos do Ceará estão assegurados de forma muito tranquila. Inclusive, já adianto que há o estudo para a reposição das perdas salariais provocadas pela inflação desse ano. Então, foi uma política cautelosa que foi feita pela Secretaria de Finanças com o objetivo de garantir os compromissos que foram assumidos no governo Cid Gomes através dos concursos realizados e pelo governador Camilo Santana, que tem uma atenção especial com os servidores públicos que movimentam a máquina do Estado e que fazem o sucesso dessa administração. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o atendimento psiquiátrico no Brasil e lá no Cariri. Os vereadores lá do Cariri, através da vereadora Auricélia... Pois não, da vereadora Auricélia e vereadores do Crato, de Juazeiro, pediram audiência com o nosso secretário de Saúde. Essa audiência já foi marcada. Inicialmente nós marcamos, deputado Zé Ailton, marcamos para terça-feira à tarde, mas aí os vereadores pediram para mudar o horário, esse horário e a data, para coincidir com um evento
dos vereadores que ocorrerá aqui na quinta e na sexta-feira. Então, estou aguardando somente a confirmação do secretário de Saúde. Mas o louco, o doente mental, como é chamado louco, ele sempre foi um objeto de muita discriminação, fruto de discriminação, de preconceito. E o modelo de tratamento do doente mental, ele foi um modelo que foi muito questionado. Porque lá no passado, e nos primeiros diagnósticos, naquelas evidências, aquelas pessoas, elas eram excluídas simplesmente do convívio social, eram afastadas, eram expulsas das cidades porque eram consideradas inconvenientes e incômodas, e era muito mais fácil para aqueles que viam esses casos naquela época se livrarem simplesmente das pessoas. Posteriormente, esse modelo de exclusão e de expulsão das cidades foi substituído, e aí é que começam a nascer os protótipos dos primeiros manicômios, aqueles pontos aonde essas pessoas eram confinadas. O doente mental, que era considerado perigoso, ele ficava preso, acorrentado, muitas vezes era submetido a tratamentos cruel, desumano, degradantes, eram encarcerados, torturados com choques e, posteriormente, até submetidos a cirurgias mutiladoras que deixavam essas pessoas completamente inválidas. Então, o doente, ele entrava ruim e, se saísse vivo, saía muito pior do que o que entrou. Com o tempo, esse processo, esse tipo de tratamento foi sendo questionado e várias mudanças foram sugeridas, e o novo modelo de psiquiatria defendia um tratamento com medicação mais humanizado e focado nos direitos humanos. Ora, apesar disso, ainda a forma preconceituosa de excluir esses doentes, ela prevalecia e deixava espaço ainda para a continuidade desse processo de exclusão social e muitas vezes até colocando como louco e tratando de forma degradante pessoas que se enquadravam muitas vezes num questionamento político, aonde eram submetidas a essas humilhações. No Brasil e no mundo surgiu então um movimento pela reforma psiquiátrica. E essa reforma questionou já o papel dos manicômios. Foi proposta uma reestruturação dos hospitais. Esses hospitais, eles passariam a ser menores e adaptados para receber os casos das urgências mais graves e aonde os pacientes, eles seriam submetidos a um período bem mais curto de observação e de tratamento. Em substituição a isso, foram apresentadas as opções dos CAPs, que eram os Centros de Atenção Psicossocial, onde o doente ia ao serviço durante o dia, através de atividades lúdicas e através de outra forma de tratamento, onde a medicação não fosse a base única do tratamento, mas que o foco da atenção psicossocial e o foco da humanização seriam e da integração social seriam o instrumento maior para que esse paciente fosse recuperado. Mas o que fazer com os doentes crônicos, com aqueles que estavam completamente vinculados à forma hospitalar de tratamento e que não tinham muitas vezes famílias para serem reintegrados? Essa questão ela precisa de uma resposta clara. No Cariri, é isso que exatamente que aflige aquelas pessoas que dependem desse formato antigo de tratamento e que, no caso dos pacientes que são mais agressivos, eles não enxergam e não compreenderam ainda onde poderão ser assistidos. Então, esse debate que vai se fazer nesse momento, e lá no Crato a gente tem essa oportunidade de procurar uma alternativa que dê resposta a isso, que os nossos vereadores lá do Cariri estão cobrando. As famílias dos pacientes estão cobrando um caminho novo a seguir, ou então a recuperação do hospital, a sua readequação para que ele possa voltar a atender as pessoas que precisam dos seus serviços. As diárias pagas pelo SUS são irrisórias e são insuficientes para cobrir as despesas e o custo diário por paciente. Então é um problema que torna-se um problema grave, torna-se um problema social
e que a gente não pode deixar desamparados esses pacientes que são doentes mentais e que precisam de uma assistência muito especializada. Eu agora vou ceder um espaço para a intervenção do deputado Zé Ailton, que está ali batendo um papo com o Carlos Ponto, deputado, que é da região do Cariri, que quer contribuir também, está me ajudando nessa audiência para a gente encontrar uma solução para o problema do Hospital Santa Teresa lá do Crato. Deputado, quero parabenizar Vossa Excelência pela importância do tema que Vossa Excelência traz para a discussão dessa casa. O Hospital Santa Teresa é um hospital já antigo, dos hospitais mais antigos da cidade do Crato, e que atende não só ao Crato, atende a toda a região sul do estado, do Iguatu até Brejo Santo e algumas cidades dos estados vizinhos, Piauí e Pernambuco. Então, ele tornou-se um hospital de extrema importância para aquela região. E hoje, com a Lei Geral do SUS, o hospital passa por dificuldade e realmente está com essa perspectiva de fechar as portas. Seria mais uma perda para a região do Cariri, tendo em vista um hospital a menos, e principalmente quando trata desses pacientes. Então, a Vossa Excelência me soma a Vossa Excelência para que a gente possa, junto ao governo do Estado, buscar soluções. Ontem conversamos sobre o pedido de audiência. Vossa Excelência trouxe para a gente solicitar essa audiência junto ao secretário de Educação, ao secretário de Saúde, e é um momento da gente aprofundar com a Secretaria de Saúde. Já tivemos uma outra oportunidade, quando o ex-secretário estava à frente da Secretaria, doutor Carlile Lavô, onde as duas diretoras do hospital estiveram lá nessa audiência com o doutor Carlile e conversaram com ele sobre o tratamento do hospital. Então, vamos também convidar as duas diretoras do hospital dessa reunião com os vereadores para que a gente faça um amplo debate com o secretário e ver os meios e mecanismos que o Estado pode ajudar aquela instituição a manter de portas abertas para atender principalmente aquelas pessoas mais carentes. Então, parabéns, vamos somar nossos esforços e juntos que a gente possa ter êxito nessa empreitada. Obrigado, deputado Zé. Eu estava procurando a doutora Silvana, que pediu uma parte, ela está conversando ali bem entretida com o deputado Renato Roseno, mas fica à vontade, deputada, para fazer o seu à parte. Deputado doutor Santana, eu quero primeiro me associar, parabenizar a Vossa Excelência pela luta pelo hospital psiquiátrico, que quero até dizer que não é uma luta só do hospital psiquiátrico lá na região do Cariri. Eu tenho, assim, colegas psiquiatras que, principalmente quando eu era suplente, fui muito procurada por eles. A grande ameaça, que quem não entende de psiquiatria, deputado, acaba achando que é irrelevante. Não, a gente consegue, só os CAPs são capazes de resolver. Eu quero aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que a doença psiquiátrica é real. Eu não sei por que está querendo se institucionalizar que os hospitais psiquiátricos são irrelevantes e que até os pacientes podem ser abraçados por hospitais que não especializados na doença psiquiátrica. Então, vários psiquiatras já me procuraram, inclusive quero citar aqui o nome do doutor Adelmo, que é, inclusive, muito colega do Jaziel, que tem essa grande luta em favor dos hospitais psiquiátricos. Então, quero me associar à luta do deputado doutor Santana, esse grande representante do Cariri. Então, me associo a Vossa Excelência. Muito obrigada pela parte, deputado doutor Santana. Obrigado, doutora Silvana. A nossa luta é a luta por aquelas pessoas que, por conta da sua doença, do seu estado mental, eles se encontram incapazes de eles mesmos se organizarem e lutar pelos seus direitos, que é o doente mental. Então, acredito na necessária readequação dos hospitais psiquiátricos. Uma parte, deputado Santana. Deputado Elmano. Pois não, deputado Elmano. Deputado Santana, eu queria fundamentalmente parabenizar Vossa Excelência, mais uma vez na defesa dos interesses do povo do Cariri. A partir de uma provocação de vereadores, Vossa Excelência preocupado, como médico, conhece o setor de saúde e especialmente ainda mais como foi prefeito de Juazeiro, está preocupado com a situação de milhares de pessoas que precisam do serviço público e Vossa Excelência nessa tribuna a defender que esse serviço público possa atender bem a população do Cariri. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência por esse seu compromisso aqui confirmado na Assembleia de defesa dos interesses do povo do Ceará e com grande destaque ao povo do Cariri. Parabéns. Obrigado, deputado Elmano. Era isso, senhor presidente, a nossa preocupação
Deputado Daniel, por favor. Deputado Dr. Santana. Deputado, 3 minutos, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me dá e parabenizo Vossa Excelência pela preocupação que traz essa tribuna. Ontem eu recebi a reportagem que aconteceu denunciando o descaso com o Hospital de Santa Teresa, um hospital que há muito tempo vem prestando um grande serviço à população, principalmente do Cariri. E essa preocupação do fechamento desse hospital, da forma como está acontecendo lá a absorção do Estado em relação a esse hospital, é importante que seja debatido. E Vossa Excelência, como integrante, deputado do PT, tem a responsabilidade e ainda, talvez, a facilidade do acesso ao governador para fazer com que o governador olhe para o Hospital de Santa Teresa e possa ajudar alocando recursos para que a gente primeiro não deixe que se feche o Hospital Santa Teresa, um hospital de importante referência e que presta um serviço há muito tempo a toda a nossa região. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar Vossa Excelência, que essa sua voz é uma voz importante na defesa do Hospital Santa Teresa, para que sejam feitos os investimentos corretos e que o Hospital de Santa Teresa volte a atender a população de uma forma como sempre atendeu e ajudando muito a população da nossa região. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Daniel, deputado do PMDB. Quero que Vossa Excelência se some a nós, que é com caririense também, inclusive porque o ministro da Saúde também é do PMDB, e aí nós poderemos, se não resolvermos por aqui com o nosso secretário de Saúde do Estado, nós iremos até Brasília, mas com certeza quero garantir às pessoas lá do Cariri e da região vizinha que são atendidas por esse importante serviço feito pelo Hospital Santa Teresa, que nós estaremos aqui atentos e dispostos a lutar por uma solução que efetivamente dê respostas concretas e que garanta o atendimento desses doentes. Muito obrigado, senhor presidente.